Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Nayara. Semana passada eu tive um sonho e durante um sonho eu ouvi uma voz que dizia assim: cuidado com as distrações. E eu acordei com essa frase na minha cabeça, meditei muito nela durante o dia e me fez até refletir um pouco sobre mim, sobre muitas das vezes em que eu me distraía, em que eu permitia com que algumas distrações tirassem o meu foco. E hoje eu quero trazer para nós uma palavra sobre distração. Mas eu quero começar contando um pouquinho sobre a história de Roboão. Roboão foi filho de Salomão e quando Roboão assumiu o seu reinado, algumas pessoas foram atrás dele e falaram assim, que Salomão havia sido muito duro com eles, dando para eles muitas cargas pesadas, e aí eles pediram para Roboão aliviar um pouco dessas cargas para eles. E aí Roboão falou: tá bom, voltem daqui a 3 dias, que aí eu vou dar uma resposta para vocês. Depois disso, Roboão foi atrás dos conselheiros de Salomão, dos homens mais velhos, mais experientes. E aí esses homens falaram para Roboão, para ele aliviar assim as cargas, dar o que o povo está pedindo, porque assim ele ia conquistar o povo. E aí, depois que Roboão falou com eles, ele foi atrás dos seus amigos, aqueles que cresceram com ele, e pediu também uma opinião, um conselho. E aí os seus amigos falaram totalmente o oposto do que aqueles homens mais velhos, mais experientes tinham falado. Os seus amigos falaram para ele que ele deveria falar para o povo que o dedo mindinho dele seria mais grosso do que a cintura de Salomão. E aí, Roboão preferiu ouvir o conselho desses amigos dele. E aí ele falou isso para as pessoas e com isso as pessoas não gostaram. E aí das 12 tribos de Israel que haviam lá, apenas 2 ficaram com ele. Então, o que eu quero trazer nessa noite para a gente refletir é que nós devemos ter cuidado com quem que a gente pede conselho, para quem que a gente se abre. Porque tem muita gente distraída porque está confundindo opinião com conselho. Opinião qualquer um dá, conselho só dá quem tem autoridade para isso. Então, nós temos que ter muito cuidado para quem a gente se abre, para quem a gente se aconselha. Hoje em dia, todo mundo tem opinião, hoje em dia todo mundo quer se meter na vida de todo mundo. Tem pessoas solteiras querendo aconselhar a vida de pessoas casadas, tem pessoas que não têm filhos, querendo ensinar você a como você deve educar os seus filhos. Eu quero ler agora também Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Então, que nós possamos ter muito cuidado com as pessoas que a gente tem permitido ficar ao nosso redor, com as pessoas com quem a gente tem permitido falar sobre a nossa vida. Nós temos que entender que para todas as dúvidas que a gente tem, Deus já tem a resposta. Eu não estou falando que a gente não deve pedir opinião nunca para ninguém. O que eu estou querendo dizer é para a gente saber escolher, para a gente ter sabedoria na hora que a gente for querer se aconselhar, for querer ouvir um conselho, com que a gente venha escolher ouvir conselhos de pessoas que conheçam a palavra, de pessoas que são sábias, de pessoas que tenham propriedade para falar sobre aquele assunto no qual você está precisando, no qual você está precisando se aconselhar. E principalmente, ora, fala com o Senhor, porque não existe conselheiro melhor do que Deus. As distrações, ela é uma das maiores armas que o diabo ele usa contra as nossas vidas.
Por quê? Porque o diabo, ele fica a todo momento querendo nos distrair do nosso foco de Deus, do nosso foco de viver o nosso propósito. Então, a todo momento, ele fica colocando coisas no nosso caminho, atrações, coisas que vão chamar a nossa atenção, tudo que faça com que a gente pare de ler a Bíblia, com que a gente fique só procrastinando, deixando para depois. E aí, quando chega no final do dia, a gente fez tanta coisa que a gente esqueceu de orar, esqueceu de ler a Bíblia, esqueceu de buscar, não fez nosso devocional. E aí já tá tarde, a gente já tá cansado, já tá com preguiça e a gente deixa para amanhã. Então a gente precisa vigiar para a gente não permitir com que essas distrações acabem interferindo na nossa vida com o Senhor. A gente precisa continuar mantendo o nosso foco no nosso alvo, que é Cristo. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: não se preocupe com quem te persegue, mas tenha cuidado com quem te distrai. Por quê? Porque quando alguém te persegue, você tá vendo, você consegue se defender, você consegue confrontar. Mas quando alguém te distrai, não. Essa distração ela pode estar te matando sem você perceber. Um exemplo na Bíblia disso é Sansão e Dalila. Dalila ela não era inimiga de Sansão, mas ela foi a distração dele. Uma das maiores distrações que a nossa geração tem enfrentado é o desejo de agradar a todos. Mas se Jesus não foi capaz de agradar a todo mundo, quem somos nós? A gente não pode deixar que a reprovação dos outros venha nos distrair e nem nos afastar do nosso propósito. Tem também outras várias distrações, tem a tecnologia, Instagram, WhatsApp, televisão. Existem várias distrações, várias coisas que podem diariamente nos distrair e tirar o nosso foco de Deus, de buscar a Ele todos os dias. Marta, ela estava preocupada e distraída com seus afazeres domésticos. Maria não. Maria estava preocupada e concentrada em ouvir o que Jesus estava falando, em ouvir os ensinamentos de Jesus. Maria escolheu o que era mais importante. Então, que assim como Maria, a gente possa também escolher aquilo que é mais importante. Então, que a gente venha todos os dias priorizar um tempo com o Senhor, todos os dias. O perigo das distrações, de quando a gente se permite ser distraído, é que essas distrações, elas vão aos poucos e sem a gente perceber, nos afastando de Deus, nos afastando da presença dEle. Elas vão nos calando espiritualmente, vão nos tirando da nossa posição de adoradores. E aí, por consequência disso, a gente começa a sentir um vazio, uma falta de alegria, e aí a gente não sabe mais o porquê que a gente está sentindo aquilo. E aí muitas pessoas, muitas vezes, vão procurar preencher esse vazio com outras coisas. Tem pessoas que procuram preencher esse vazio com outras pessoas, tem pessoas que procuram preencher esse vazio com festas, com bebidas, com drogas ou com qualquer outro tipo de vício. E aí, nesses momentos de busca de preencher, né, de busca para poder preencher esse vazio, em alguns minutos desses momentos, essas pessoas podem até achar que esse vazio está sendo preenchido. Mas aí esse momento passa, aquele vazio volta, e aí elas repetem tudo de novo, ficando assim num ciclo vicioso e sem fim. E muitas vezes ficam nesse ciclo por anos, sem saber como sair dele. Mas somente Deus pode preencher esse vazio. Nós nascemos para sermos adoradores, nós somos filhos de Deus. Então, quando a gente sai da nossa posição de adoradores, gera esse vazio dentro da gente. E esse vazio só é preenchido quando a gente retorna para a nossa posição, que é na presença de Deus. Porque somente Ele pode preencher esse vazio. Somente Ele pode nos dar a alegria verdadeira. Então, que a gente possa voltar
com que quem esteja afastado possa buscar voltar para a presença do Senhor, e com que quem está na presença do Senhor, com que a gente possa vigiar para não cair, vigiar para não sair, com que a cada dia a gente venha escolher, em primeiro lugar, ser fiel a Ele, doando, dizimando pelo menos um pouco do nosso dia, pelo menos 5, 10 minutos do nosso dia para ler a Bíblia, para orar, para adorar, para buscar. Lá em Salmos 42 diz: assim como a corça suspira pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E eu fiz uma pesquisa sobre a corça e eu gostaria de ler um pouquinho para vocês. A corça é um animal do deserto. Ela não tem muita gordura corporal para mantê-la viva por longos períodos sem água. Por isso, ela tem um olfato muito apurado que permite com que ela sinta o cheiro das águas a quilômetros de distância ou a profundidade, ou a quilômetros de profundidade abaixo da terra. Ela tem sede incessante o tempo inteiro, a corça sente sede. É o único animal que escolhe qual água vai beber, que escolhe qual a fonte de água ela vai beber. Quando ela fica muito tempo sem beber água, começa a ter feridas em seu corpo e essas feridas começam a soltar um odor que atrai os predadores. Então, quando ela sente o cheiro das águas, ela corre com as patas bem firmes no chão, desviando de cada obstáculo que tiver. Ela corre com os olhos bem fixos no seu alvo, na fonte da água. E quando ela alcança essa fonte, ela mata a sua sede, ali ela se banha para poder se livrar do mau cheiro e ali ela se renova. Então, que assim como a corça, a gente venha ansiar pela água da vida, que é o Senhor. Que assim como a corça, a gente não deixe com que as distrações nos atrapalhem, com que a gente venha a cada dia correr para o nosso alvo, que é Cristo, com os pés firmes no chão. Amém? Vamos orar. Senhor, neste momento, Pai, nos colocamos diante da Tua presença. Queremos Te agradecer pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Pai, com que o Senhor venha estar nos renovando, Senhor. Com que o Senhor venha estar nos dando sabedoria, Pai, porque nem sempre é fácil a gente conseguir ver as distrações, a gente conseguir resistir a algumas distrações dos nossos dias. Mas com que o Senhor venha estar nos dando sabedoria, Pai, com que essas distrações não nos impeçam mais de seguir para o Senhor, de prosseguir para Ti, Deus. Com que a cada dia nós possamos estar priorizando o Senhor, doando do nosso tempo para adorar a Ti, Senhor. Com que a cada dia nós possamos crescer espiritualmente, com que a cada dia os nossos olhos venham se abrir cada vez mais, Senhor amado. Em nome de Jesus, abençoe cada uma dessas pessoas, Senhor amado. Com que o Senhor venha estar abençoando cada pessoa que está me ouvindo neste momento, abençoando a vida de seus familiares, de seus entes queridos. Com que o Senhor venha estar nos abençoando cada dia mais, Pai amado. Nós Te amamos, Te louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.